O que é a igreja? E por que nós temos que congregar? Veja hoje, no currículo Voo Águia. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, em cima da profissão de fé do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundadora da igreja, e os crentes são os tijolos, as pedras vivas. Hades significa além, a morte. Quando Cristo diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, ele está dizendo que a morte nunca vai vencer a igreja. Por isso, nossa missão como igreja é convidar os descrentes para entrar e serem salvos, passando da morte para a vida. No Novo Testamento, igreja é usada para falar sobre a igreja universal de todos os crentes, a igreja glorificada no céu e a igreja local, sendo essa última a mais usada. A igreja tem dois tipos de oficiais, o diácono e o pastor. O diácono é aquele que cuida da administração dos bens materiais da igreja. Ele é aquele que serve a igreja. O pastor, também chamado de bispo ou presbítero, possui esses três nomes por seus ofícios. Ele exerce autoridade sobre a igreja, bispo. Ele aconselha os fiéis e tem respeito da comunidade para isso, presbítero. E apacenta o rebanho, tratando das suas necessidades espirituais, que é o pastor. O governo da igreja é baseado em Cristo, pois ele mesmo disse que onde nós nos reunimos, ali ele também estaria. Então, não há autoridade maior do que uma decisão democrática e consciente dos fiéis de uma igreja. Por isso dizemos que a igreja é autônoma, pois toma suas próprias decisões, à parte de outras igrejas. Essa é a disciplina da igreja. Quando o irmão está em erro, primeiro temos de ter uma conversa pessoal com ele, de pessoa para pessoa. E se isso não der certo, temos de chamar uma comitiva, uma pequena comitiva de testemunhas, para tentar falar com o irmão. E se isso não der certo, devemos chamar a igreja em assembleia. E se até isso não der certo, devemos considerar essa pessoa como não salvo e uma pessoa que tem de se converter. A igreja não pode influenciar o Estado e nem o Estado a igreja, pois são duas instituições separadas que, sempre que se juntam, se destroem. O Estado tem o dever de promover a liberdade religiosa, pois os homens têm liberdade de escolha para crerem no que quiserem, e não podemos coagi-los a serem cristãos, pois não somos nós que operamos a obra, e sim Deus. Por fim, a igreja tem que se preocupar com os pobres e necessitados, pois Cristo ensina isso na parábola do bom samaritano. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é aquela que se preocupa com os necessitados, os órfãos e as viúvas. Então, irmãos, vamos responder aquela pergunta do começo. O porquê nós temos que congregar? Vou terminar com um texto em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse texto está falando que nós não podemos deixar de congregar. É uma ordem. Então, nós não podemos deixar de estar juntos. Não porque seja um sofrimento estar juntos. Ele não está falando isso porque tinha gente que ficava muito angustiada porque não queria ir para a igreja. Não tem crente de verdade que não quer ir para a igreja. Quando nós somos crentes verdadeiros, naturalmente nós queremos estar juntos em comunidade, admoestando-nos uns aos outros, a cada dia que o dia do Senhor se aproxima. É isso, irmãos. As perguntas vão estar no final. Tchau!